Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa live aqui que eu estou fazendo diariamente. Hoje eu estou começando extremamente tarde, mas é o que deu para hoje, pessoal. Bom, só que vai ficar para a posteridade de fato, né? Ou seja, vai ficar gravado aqui no Instagram, então já é um bom momento para eu avisar. Ó, essas lives ficam gravadas aqui no Instagram, elas vão para o YouTube, no canal da Academia Areté. Então, vai lá no canal, curte o canal, ativa o sininho aí para poder receber as notificações de vídeos que são colocados. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas não recebem a notificação de que o material novo está lá, enfim. Então, aproveite esse momento aí, vai lá no canal e curte lá o canal, compartilha também. Repito, compartilhar é importante porque isso gera engajamento, na verdade, mais pessoas vão ter acesso a esse material. Outra coisa importante aí, que seria legal você acessar, é o Facebook. Esses vídeos também vão para o Facebook. E aí você pode curtir lá também, compartilhar, dar mais visibilidade. Compartilha esses vídeos, os stories que eu acabo criando, né? Hoje, por exemplo, eu coloquei uma enquete, né? A enquete era quem tá certo, né? Heráclito ou Parmênides. Até a última vez que eu vi, vou ser sincero para vocês, quem estava ganhando era o Heráclito. O Heráclito, apesar de eu gostar mais do Parmênides, o vencedor até agora estava sendo o Heráclito. Enfim, eu falei, pô, tô convencendo pouco as pessoas, né? Mas é como eu falei no dia da live do Parmênides, né? O Parmênides ele é mais difícil de convencer as pessoas do que ele está dizendo. E olha que assim, eu tenho uma preferência pelo Parmênides. Né? Na verdade, assim, não é preferência não. Eu gosto muito dos dois, tanto do Heráclito quanto do Parmênides. Eu gosto muito dos dois. Mas assim, eu tendo a ter uma preferência pelo Parmênides por conta da dificuldade que é entender aquilo dali. E também, vou falar a verdade para vocês, é porque o Parmênides está inaugurando a metafísica. Eu tenho uma perspectiva muito mais metafísica do que física, né? E o Heráclito ele tem essa perspectiva um tanto quanto física, apesar dele falar do logos também. Então assim, tem essa coisa aí de fato da minha preferência de fato acerca de um dos dois. A minha preferência, como eu falei, é o Parmênides, né, nesse caso. Quer dizer, não é uma preferência, né? Vocês entenderam. Agora, o negócio é o seguinte. Hoje eu fiquei de falar sobre o Zenão de Eleia. Vejam bem, o Zenão é um discípulo direto de Parmênides. Nós estamos falando aqui de um filósofo de Eleia também. Eles são conhecidos então como os Eleatas, né? Os Eleatas. E para os Eleatas, o movimento não existe, né? Para Parmênides o movimento não existe. Nós vimos lá na terça-feira Heráclito falando que tudo muda, eu mostrei as razões pelas quais ele afirma esse tipo de coisa. Depois eu falei sobre Parmênides na quarta e mostrei as razões pelas quais ele diz que o movimento não existe. E na quinta-feira, ontem no caso, eu falei dos problemas que nós temos quando você fala que tudo muda e dos problemas também que nós temos quando você fala que nada muda. Nós temos problemas dos dois lados aí. E aí, mas apesar de nós termos falado dos problemas, nós enaltecemos também as vantagens de cada uma dessas posturas. Tanto a postura do Parmênides, quanto a postura do Heráclito de Éfeso. E você, só uma pausa aqui rapidamente, para fazer um merchan de mim mesmo aqui, né? Em breve nós vamos lançar um curso aí, de um clube de debates, né? Na verdade, nós pretendemos fazer um clube de debates, de debate, retórica e oratória, né, para trabalhar a arte da argumentação, para você saber o que é um bom argumento, como é que funciona um bom argumento, o que é um mau argumento. Vamos tratar desses assuntos todos. Esse assunto vai ser voltado principalmente para jovens, né? Pessoas que estão ali vou pegar bem cedo mesmo, de 11 em diante. A questão é de 11 em diante. O garoto chegou com 11 anos de idade, ele está em condições de entender algumas técnicas de debate. E aqui, pessoal, vou ser honesto para vocês. É claro que uma técnica de debate vazia não adianta nada, ele precisa ter um conteúdo. E aí esse conteúdo nós vamos trabalhar também nas aulas. Ou seja, o aluno vai ter que ler de repente, num primeiro momento, e até eu vou fomentar uma leitura maior das obras literárias clássicas, por exemplo, né? E aí ele vai ter que ler os clássicos gregos, os clássicos ali medievais, os clássicos modernos e os clássicos contemporâneos,
para ele ter uma visão de mundo literária que povoe o imaginário dele de modo que ele possa ter um conteúdo segundo o qual ele possa se apoiar, tá? Então, assim, nem que ele vá ler ali na aula, numa semana para outra, um trecho de um escritor grego, de um comediógrafo grego, de um tragediógrafo grego, ele vai ler aquele texto ali, vai ter que recitar, ou então vai ter que interpretar, vai ter que criar um discurso no qual ele cite esse autor. Estão entendendo? Esse tipo de coisa vai ser muito interessante aqui na perspectiva do nosso curso, do nosso clube de debate. Ou seja, o aluno vai praticar o tempo todo, e o mais importante é isso, pensem nisso, é a prática. Esse espaço do clube de debates que eu vou abrir, né? Vai ser um curso, né? Que eu vou lançar aí, acredito que para a semana que vem nós já devemos ter o site montado já com a divulgação, tudo disparado aí para vocês, tá? E aí eu acredito que vai ser uma boa oportunidade para vocês divulgarem, falarem para outras pessoas, olha, poxa, tem um clube de debates aqui, onde o professor lá tem muita experiência, de fato tem, porque eu trabalho já com isso, inclusive, né? Também, concretamente, já falando para vocês aqui, eu trabalho com isso num grande colégio lá do Rio de Janeiro, né? Trabalho com isso lá já há alguns anos, além da aula de filosofia de fato, né, da formação filosófica, trabalho na área de debate, discurso, né, ou seja, o debate, né, e o speech, como os americanos chamam. Então já tenho uma certa experiência nesse assunto, tá? De colocar o aluno para falar e melhorar na arte de falar e de argumentar. E aí nós vamos trabalhar com bastante liberdade, dentro de uma perspectiva mais clássica, ou seja, o aluno ele vai ter uma formação sólida de fato, de modo que ele possa falar, e eu vou dar subsídios, inclusive, para ele saber argumentar bem, buscando a verdade. Não é só argumentar por argumentar. O objetivo aqui não é o debate no sentido, eu ganhei o debate, olha que gostosão que eu sou. O objetivo não é esse, não. O objetivo é fazê-lo conhecer a verdade de fato e que a verdade venha à tona, né? E nós vamos inclusive falar isso mais à frente ali com relação a Sócrates, né? A questão da ironia socrática, como eu, Rodolfo, particularmente entendo a ironia socrática, tá bom? Mas vamos deixar mais para frente para falar sobre a ironia socrática, porque hoje nós temos que falar do Zenão de Eleia. Voltando aqui. Então, a escola dos Eleatas, né, desses filósofos lá da cidade de Eleia, que está na atual Itália, né? Esses filósofos eles estão buscando entender o que é a realidade das coisas. E Parmênides diz o seguinte, olha, o ser é e o não ser não é. Isso é uma afirmação do Parmênides, né? O que ele quer dizer com o ser é e o não ser não é? Ele quer dizer o seguinte, olha, o movimento é impossível. O ser não pode deixar de ser e o não ser não pode vir a ser. Nós mostramos isso, ou seja, aquilo que não é não pode dar origem àquilo que é. Se aquilo que não é não pode dar origem àquilo que é também não pode ir para o nada, porque ir para o nada seria você ir para alguma coisa que já é. Então o ser não pode deixar de ser. E o Zenão, por ser um discípulo de Parmênides, ele vai afirmar isso com muita veemência, e inclusive vai tentar defender o Parmênides das acusações que são feitas com relação a ele. E aí, olha só, tem um dado muito curioso, muito interessante acerca da vida do Zenão, é porque o Zenão chegou a ser preso e torturado, né? Conta a história da filosofia, né? Que é uma anedota, né, acerca da vida de Zenão. Conta a história da filosofia que o tirano lá da cidade dele, prendeu o Zenão, e fez o seguinte, queria que ele confessasse como estavam armando para cima dele. E algumas referências da história da filosofia contam que o Zenão ele pegou, para não dedurar o esquema que era contra o rei, ele pegou, mordeu a própria língua, mastigou a própria língua e cuspiu no carrasco dele ali, mostrando coragem, né, e força, falando o seguinte, olha, não vou entregar ninguém não. Mas existe uma outra versão da história da filosofia que é bem interessante do ponto de vista do Zenão, inclusive, nós já vamos falar aqui, que contam que o Zenão ele pegou e falou o seguinte, tá bom, vou te falar então quem está tramando contra você. São os seus conselheiros, o fulano, Beltrano e Ciclano. Cara, ele falou que eram os conselheiros do próprio rei que estavam tramando contra ele. E o rei, o tirano lá, pegou e mandou prender os conselheiros, né? Matar, torturar, sei lá o que quer que seja,
que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que ele ficou enfraquecido. E aí, de fato, conseguiu depor esse tirano lá. Veja, sua maneira inteligente, política, né, inclusive. E por que eu falo que é uma maneira bem estilo Zenão? Porque é atribuído, em geral, na história da filosofia a Zenão, a questão da dialética. Em geral, o que é dialética, pessoal? Dia é conforme, né, assim, e lético vem de logos, ou seja, conforme o logos. Só que esse dia também pode ser uma contraposição. Então você tem ali esse dia, né, do, di, né? Alguns até colocam esse dia como se fosse um di de dois aí. Enfim, sendo isso ou não, mas você tem o seguinte, o dialético, diálogo, né? Em geral, o diálogo é o quê? São dois logos ali que ficam se contrapondo. Por que se atribui ao Zenão a invenção da dialética para a história da filosofia? Pelo seguinte, porque o Zenão ele foi o inventor do método que é a redução por absurdo, né? A redução por absurdo, a reductio ad absurdum. O que significa essa redução a absurdo? É você, por exemplo, você propõe uma tese aqui e você verifica o seguinte, olha, se essa tese for verdadeira, nós vamos gerar esse absurdo aqui. Ou seja, logo ela não pode ser verdadeira. Né? Então é atribuído a Zenão essa questão da dialética, ou seja, se isso daqui é verdade, isso daqui não se sustenta, ou seja, você cria uma oposição aqui no que você está dizendo para poder destruir a tese inicial, para mostrar que ela é absurda, porque senão as consequências seriam absurdas, ou até a origem seria absurda, não só as consequências, mas a origem poderia ser absurda também. E sob certo aspecto ele usou nessa segunda tática que eu falei com o rei, olha só, quem tá armando contra a minha ação? Seus próprios conselheiros, ou seja, ao invés de ele afirmar algo, ele mostra a negação daquilo dali, né, em última instância. E aí ele vai aplicar nos seus famosos paradoxos. O que são os famosos paradoxos de Zenão? Né? Ele criou vários paradoxos ali. Ficaram famosos dois principalmente. Eu vou citar um aqui, que eu considero o paradoxo mais famoso de todos, que é o paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Né? O que é um paradoxo, de fato? É uma opinião, doxa, né? Paradoxo, doxa vem de doxa, que é a opinião, uma opinião que apresenta dentro dela mesma uma espécie de autocontraditoriedade. Né? Ela apresenta algo ali que se anula, né? Por isso o nome é paradoxal. Esse para é essa coisa da dubiedade aí, né? E o doxa é opinião. Então seria uma opinião que se anula, né? Sob certo aspecto. Então vejam, o que é o paradoxo de Zenão, então? Um paradoxo de Zenão. O paradoxo do Zenão é o Zenão tentando mostrar que o movimento, caso ele existisse na realidade, seria absurdo. Por isso que eu falei que ele cria esse método de redução ao absurdo. Né? Ele mostra que se existisse movimento na realidade, era para, na verdade, a realidade ser um absurdo total. Como é que ele prova isso? Vamos lá. O paradoxo de Aquiles e a tartaruga diz basicamente o seguinte. Aquiles é conhecido, né, por ser um herói extremamente veloz, né? De pés velozes, né, o Aquiles lá da mitologia, um herói extremamente veloz, e a tartaruga todo mundo sabe que é um animal extremamente lento, vagaroso. E aí o Zenão cria o seguinte paradoxo. Se numa corrida entre Aquiles e uma tartaruga, Aquiles der uma pequena margem de vantagem para a tartaruga, ele nunca vai alcançar a tartaruga. Nunca, jamais. Onde está o barato nisso, dele nunca alcançar a tartaruga? Não é você falar, ele não vai alcançar, é ponto final, olha, não, que triste, não. A questão é a seguinte, se nós imaginarmos que existe uma distância que separa Aquiles da tartaruga, né? Você pode chamar de x, y, z, 2x, h, 1, você pode chamar de qualquer distância. Mas veja, para o Aquiles percorrer essa distância que o separa da tartaruga, isso aí na verdade é um paradoxo mais básico de todos. Todos os paradoxos de Zenão com relação ao movimento estão baseados nesse. E aí, rapidinho, antes de eu entrar no paradoxo de Aquiles e a tartaruga propriamente dito,
nós temos que entender que esses paradoxos de Zenão, eles são o seguinte, olha, ele está querendo mostrar o seguinte, olha, na realidade nós até podemos ver o movimento acontecer, mas não deveria ser assim. Ou seja, ele está mostrando uma diferença entre algo que é e algo que deveria ser. O que é isso se não a dialética? Ou seja, você tem uma hipótese e você contrapõe com o que deveria ser. E aí daqui a pouco você tem algo, você fala, pô, mas não deveria ser assim. Daqui a pouco você melhora. Isso é dialética. E depois nós vamos ver com mais propriedade como é que é a dialética em Platão. E aí vai ficar bem claro por que a dialética, sob certo aspecto, se inicia aqui com Zenão. Tá? Então vamos lá, voltando aqui à questão do paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Aquiles então, que é um herói veloz, deu uma certa distância para a tartaruga, que é um animal lento. Tá aqui Aquiles e aqui a tartaruga. Se Aquiles vai percorrer essa distância toda, você tem que raciocinar o seguinte: qualquer pessoa que tem uma distância que quer ser percorrida, antes dela percorrer essa distância toda, ela tem que percorrer metade da distância. Isso é óbvio. Antes de percorrer a distância toda, tem que percorrer a metade da distância. Só que isso é uma nova distância. Então, para você percorrer essa distância aqui, você tem que percorrer a metade dessa distância. Certo? Certo. Boa noite a minha irmã, Fernanda, que chegou aí. Que bom vê-la aí. Na verdade, eu queria estar em contato com vocês, de fato, né? Não só assim a distância. Mas vamos lá. Então, você tem ali o paradoxo de Aquiles e a tartaruga, que você tem o seguinte: então, para ele percorrer a distância inteira que o separa da tartaruga, ele tem que percorrer metade da distância. Mas para ele percorrer, só que percorrer essa metade da distância, né, ele vai ter uma nova distância a ser percorrida. Ora, para ele percorrer essa distância aqui, ele tem que percorrer metade da distância, que gera uma nova distância. Antes dele percorrer essa distância aqui, ele tem que percorrer uma nova distância, que é a metade da distância, aliás, metade da distância, que já vai ser uma nova distância. Vou só ampliar aqui para ficar mais fácil mostrar. Então ele tem uma nova distância, do indicador ao outro aqui. Mas para ele percorrer essa distância, ele tem que percorrer antes metade da distância. O que a gente está chegando à conclusão? Que antes, olha só o que eu vou falar, antes de você percorrer qualquer distância, você tem sempre que percorrer metade da distância. Isso é uma questão lógica, não é verdade? Vamos lá repetir o argumento. Antes de percorrer, né, uma das premissas, na verdade, né? Antes de percorrer a distância inteira, isso é em qualquer situação. Antes de percorrer a distância inteira, você tem sempre que percorrer metade da distância. Isso é lógico. Antes de percorrer uma distância inteira, você tem que passar pelo ponto médio. Então, isso é sempre. Sempre você tem que percorrer metade da distância antes de percorrer a distância inteira. Só que é o seguinte: se você tem sempre que percorrer metade da distância antes de percorrer a distância inteira, vou repetir, percorrer sempre a metade da distância é nunca percorrer a distância inteira. Porque percorrer sempre a metade da distância, né, sempre percorrer a metade, é nunca percorrer a inteira. Né? É nunca percorrer nenhuma outra. É sempre percorrer a metade. Então vejam, se ele vai sempre percorrer a metade da distância, qual é a conclusão que a gente chega? Aquiles nunca, jamais vai chegar até a tartaruga. Então ele nem chega na tartaruga. Nesse sentido você entende que é um paradoxo que está na realidade, de modo geral. Claro, né, mais lá na frente nós vamos mostrar como é que soluciona isso daí, né, enfim. Mas o que você tem que entender é o seguinte: Zenão, ele está tentando justificar racionalmente aquilo que ele propôs. Tá? O que é aquilo que ele propôs? Aquilo que seu mestre propôs. Quem é seu mestre? O Parmênides. O Parmênides diz que o movimento não existe. E o Zenão está chegando e tentando justificar esse tipo de coisa aí também. Tá? Ele está querendo justificar essa perspectiva de que o movimento não existe. É isso que ele está querendo justificar. E com esse paradoxo ele está querendo falar o seguinte: olha só, eu posso até ver o Aquiles ganhando da tartaruga, mas isso é um absurdo. A realidade não pode funcionar assim. Não pode. Por quê? Porque, eu repito, para percorrer a distância inteira que separa ele da tartaruga, ele tem sempre que percorrer a metade da distância. E percorrer metade da distância é nunca percorrer toda a distância. Né? Percorrer metade de qualquer distância sempre é nunca percorrer nenhuma distância além daquela metade. Tá? Isso é o paradoxo, é o que resume todos os paradoxos do movimento. Né? Esse é o paradoxo de Aquiles. E aí tem um outro modo de explicar o paradoxo de Aquiles e a tartaruga também.
Que é o seguinte, se você pegasse a distância que separa Aquiles e a tartaruga, imagina só, num instante inicial aqui, pá, você tirou uma foto, Aquiles está aqui, tartaruga está aqui. No instante seguinte, por mais que Aquiles tenha andado, a tartaruga andou um pouquinho também. Você tira uma foto, tem uma distância entre os dois. Beleza, no instante seguinte você vai tirar outra foto. Ele andou pra caramba, mas a tartaruga andou um pouquinho também. Por menor que ela tenha andado, ela sempre... o Aquiles vai percorrer uma distância, mas a tartaruga ela também vai ter percorrido uma nova distância. O que gera uma nova distância entre os dois. E aí o que vai acontecer nessa distância? Na próxima fotografia que você vai tirar, a tartaruga vai ter andado um pouquinho e o Aquiles vai ter andado também. Ou seja, você tem uma nova distância que separa os dois. Ou seja, você sempre vai ter uma distância que separa Aquiles da tartaruga. Qual é a conclusão que nós chegamos aqui? Aquiles nunca vai atingir a tartaruga. Entendem? Então, isso é um paradoxo de fato. Ou seja, ele está mostrando que a realidade ela é absurda. A realidade ao nosso redor, ou seja, aquilo que nós estamos vendo. E aí, sob certo aspecto, ele está justificando aquilo lá que o Heráclito nos mostrou. O Heráclito não, desculpa, o Parmênides nos mostrou. O quê? Que se você julgar as coisas da realidade baseado naquilo que você está vendo, é óbvio que você vai se enganar. Você tem que ser baseado naquilo que a sua razão está dizendo acerca das coisas. E não naquilo que as coisas estão ali se mostrando por elas mesmas. Entenderam isso daí? Então vejam, a importância do Zenão, já está tarde, estou cansado trocando os nomes aqui. Então assim, a importância do Zenão é justamente essa, mostrar que existe uma diferença entre aquilo que deveria ser e aquilo que as coisas são. E é nessa confrontação entre aquilo que deveria e aquilo que as coisas são que surge a dialética em geral. Isso é muito importante. Porque muitas vezes a gente julga as coisas por aquilo que elas deveriam ser, não por aquilo que elas são. Percebem? Então é nessa diferença, né? Nesse jogo entre o que as coisas são e o que elas deveriam ser, é que nós vamos fazer o quê? Uma articulação de como se dá o nosso conhecimento e de como se dá a estrutura de toda a realidade. Porque nós temos uma experiência com a realidade, de como as coisas são. Mas muitas vezes nós até raciocinamos, olha, isso não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Ou seja, nossa mente, em última instância, nós podemos aqui afirmar com bastante segurança, a mente humana ela é por excelência dialética. E está aí a riqueza do Zenão ter percebido isso nesse sentido. Tá? Se tem uma coisa que é valorosa, de muito valor, diria que não é nem o paradoxo em si, porque depois nós vamos ver que nós podemos solucionar essa questão. Não é nem o paradoxo em si, mas essa distinção que Zenão faz entre aquilo que a coisa está ali e aquilo que ela deveria ser. E é nessa articulação que vai estar a nossa vida concreta. A grande dificuldade da nossa vida é o quê? É nós articularmos, né? A grande dificuldade é nós articularmos entre aquilo que é a experiência concreta real e aquilo com que nós consideramos o ideal. O que vai gerar lá na frente, né? Nós vamos falar, se nós tivermos a oportunidade aí. Eu não estava no meu plano não, mas de repente eu posso até estudar com mais afinco e fazer uma live lá na frente na história da filosofia sobre Ortega y Gasset, falando essa coisa do eu e das circunstâncias. Eu sou eu e minha circunstância. O que seria o eu, Rodolfo, né? O eu, um grande eu, né? Eu sou eu, esse que sou eu, e as minhas circunstâncias. Se eu não salvo as circunstâncias, nem tampouco eu me salvo, né? Não é assim que Ortega y Gasset fala? Ou seja, existe a realidade ali e uma perspectiva de eu ideal que eu tenho que ficar articulando o tempo todo isso. Ou seja, eu tenho certas metas na minha vida. As circunstâncias vão dificultar pra caramba, ou às vezes facilitar, mas o que eu tenho que fazer é o quê? É pegar essa circunstância e absorver essa circunstância no meu ser, de modo que essa circunstância possa o quê? Apontar para aquilo que é a minha meta final de vida. Né? Aquela coisa que o filósofo Olavo de Carvalho fala, né? Numa das primeiras aulas do curso online de filosofia dele, lá em 2008, se eu não me engano, o curso dele. Ele fala o seguinte, olha, é aquela coisa, a meta é lá ao final da vida mesmo, quando você já está sextavado no caixão, né? Ou seja, o que é o simbolismo do sextavado no caixão? Ele até menciona o sextavado, né? O caixão é sextavado, já observaram? Tem aquela coisinha assim, né? Ele é sextavado. O que é o simbolismo do sextavado?
é os 6 dias da criação, ou seja, você viveu os seus 6 dias. Agora que sextavou, vai vir o 7º agora, é o dia é o descanso. Ou seja, acabou, está descansando, né? Você está descansando, acabou, não tem mais o que fazer, fechou o caixão. Gente, fechou o caixão, você não pode mais. Então, o que vai ser o seu ser no final da sua vida? Né? O que você gostaria que as pessoas falassem assim, olha, o Rodolfo executou isso daqui. Né? O fulano executou isso daqui. Ou seja, ele fechou a vida dele com aquilo que ele queria ser. Né? Com aquele quem ele queria ser. Ele fechou a vida com aquele quem ele queria ser. Porque o que são coisas. Né? Eu mencionei em umas lives lá para trás, né? Falando essa diferença, inclusive, do que para o quem. Né? O que é algo, né? O que você quer ser. Mas a pergunta é quem você quer ser. Quem é uma pessoa. Que pessoa você quer ser? Isso é fundamental, você ter como meta na sua vida, e aí a circunstância, ou seja, você tem aquilo que é o que deveria ser, e aqui você tem aquilo que a coisa é. Então, prestem atenção, é na articulação entre aquilo que deveria ser e aquilo que as coisas são, que nós vamos encaixando a nossa vida, nós vamos vivendo concretamente, traçando a meta daquilo que vai ser o sextavado da nossa vida. Onde nós não vamos mais o quê? Nós não vamos mais poder realizar mais nada, porque dali para frente nós estamos no descanso ali, né? E eu particularmente espero estar na eternidade, né? Estar diante de Deus. Ok, pessoal? Então, esse daí é o Zenão. Faltou falar do paradoxo da flecha. O paradoxo da flecha ele é muito semelhante a isso tudo que eu acabei de falar, né? O paradoxo da flecha ele diz mais ou menos isso também. Se você lança uma flecha, ela não deveria percorrer a distância toda, porque a flecha tem que estar parada o tempo todo. Né? Porque antes dela percorrer uma distância, vamos supor, de uma unidade, qualquer metro, jarda, quilômetro, o que quer que seja, se ela tem que percorrer uma distância de uma unidade, vamos supor que se você subdividir essa distância em 10 partes iguais, ela tem que percorrer antes o quê? 0,1 dessa distância. Só que essa distância ela é uma nova distância. Né? Aí você imagina, só que é 0,1. Dividindo em 10 partes iguais, a menor parte é 0,01. Só que se você pega essa parte, que é a 0,01, dividir em 10 partes iguais, a menor vai ser 0,001. E por aí vai. Só que é o seguinte, se você vai reduzindo a distância, antes dela percorrer qualquer distância, ela tem que percorrer a distância de zero. Só que percorrer a distância de zero é percorrer que distância? Nenhuma. Ou seja, antes dela percorrer qualquer distância, ela tem que percorrer a distância de zero. Só que percorrer a distância de zero é percorrer nenhuma. Logo, a flecha não deveria nem sair do lugar. Por isso que é um paradoxo você ver a flecha se movimentando na realidade. Ok? Então, isso é o famoso paradoxo da flecha do Zenão. Tá bom? Então, vejam. Falei do Zenão aqui, falei um pouco da aplicação disso na nossa vida também, né? Mencionando algo que nós vamos ver lá pra frente. Mas o barato é esse. O barato é você entender que em Zenão você tem essa perspectiva do como a coisa é, como ela deveria ser. Né? E, gente, aí eu falei pra vocês, isso aqui já é algo nosso aqui enquanto filósofo. Não é o que o Zenão está dizendo. Ele percebeu essa distinção. Então, o que é o nosso aqui? O nosso é, bom, como é que eu posso viver diante dessa perspectiva? Entre algo que é e algo que deveria ser. Como é que tem que ser a nossa perspectiva? É de articulação para essas duas coisas o quê? Viverem em harmonia. Ou seja, eu de tal modo transformar minha vida que lá diante da morte, quando der o último suspiro, um pouquinho antes de eu dar o último suspiro da vida, eu poder chegar diante de Deus e falar, olha, é só a você que eu devo satisfação. Por quê? Porque eu realizei tudo que você tinha colocado diante de mim. Não sei se eu vou conseguir fazer isso. Acho que só os santos conseguem. Não é verdade? Só os santos conseguiram. É claro que essa é uma meta de santificação. Eu pretendo alcançar isso na minha vida. Mas, vejam, onde eu estou querendo chegar com vocês aqui nisso que eu estou falando. É de você chegar diante daquele ser todo-poderoso, onisciente, ou seja, daquele observador onisciente, que está sabendo tudo da nossa vida, muito melhor do que a gente, e chegar e tentar fazer o melhor a cada momento aqui, articulando com aquilo que nós vamos pedir a ele para revelar para a gente. Ou seja, ele vai dizer sobre certo aspecto o seguinte, olha, é assim que deveria ser a sua vida, tá? É assim que deveria ser a sua vida. E aí, você
já que você sabe agora como a sua vida deveria ser, porque ele te orientou, e aí você fazer o seguinte, olha, minha vida está assim, a realidade está assim. Então como é que eu vou articular isso que eu tenho na minha mão, essas cartas que estão na minha mão, igual quem joga pôquer aí, quem joga baralho, você recebe certas cartas na tua mão. Não é verdade? É assim a vida? A gente recebe certas cartas, ou seja, aquilo ali é a realidade. Agora, como é que a coisa é? Eu quero ter, sei lá, 4 ases. Eu quero ter 4 ases na minha mão, né? Quero ficar imbatível. Isso aqui é o meu ideal. Isso aqui é como deveria ser. Então, como é que eu vou articular as cartas péssimas que eu tenho aqui com aquele ideal maravilhoso lá? Esse é o grande truque da vida. Esse é o grande jogo de pôquer na vida, né? Esse é o grande jogo de pôquer, é articular essas duas coisas. Porque a situação, às vezes, a situação da nossa vida, as situações, né, são as mais adversas, muitas vezes, né? E a gente tem que saber articular isso daí. Ou seja, aquilo que as coisas são com aquilo que ela deveria ser. E tá aí a grande riqueza do Zenão ter percebido isso, né? Não que o Zenão tenha percebido, temos que articular agora. Não, o Zenão não falou isso, não. Ele está falando que a realidade é um absurdo e acabou. Mas nós aqui com o Zenão, nós podemos aproveitar isso. Entender essa articulação entre aquilo que é, aquilo que deveria ser, aquilo que é, e o tempo todo buscar ajustar isso e reintegrar a realidade no nosso ser para atingir essa meta última de realização plena. Tá bom? É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim. Obrigado, Thomas, pela presença. Obrigado, minha irmã, Fernanda, minha irmã mesmo, minha irmã de fato, Fernanda Manzani, né? Minha irmã tá aí. Obrigado. Ela falou, boa noite, irmão. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, tá bom? Pelo elogio aí. Tomás, obrigado por ter chegado aí depois. Beijo no coração de todos. E obrigado pela presença, mais uma vez, todos que estão aí. Essa presença de vocês é sempre importante. Não esqueçam de divulgar, de curtir, tá? Divulgar mesmo até no sentido de colocar por exemplo, coloca um story lá avisando, como é que eu vou dizer? Compartilha. Não, Tomás, não foi você que chegou atrasado, não. Acontece o seguinte, eu comecei muito tarde hoje e eu tô pensando em colocar esses horários das lives. Eu sei que é um horário muito ingrato para muita gente, que é o horário que o pessoal está dormindo. Mas eu pensei em fazer as lives 10h30 da noite. Porque 9 horas da noite, apesar de tudo, está sendo um horário muito ruim. Porque o horário de 9 horas da noite é um horário que eu ainda estou ajudando aqui colocar criança para dormir, essa coisa toda em casa. E aí fica meio difícil. Então, aí, tipo assim, 9h30 da noite já estão dormindo, aí eu posso tranquilamente pegar, arrumar as coisas aqui, arrumar todo o circo aqui, para poder fazer a live tranquilamente. Tá bom? Vocês devem ter escutado, por exemplo, o Moisésinho, né? O Moisés, meu filho mais novinho, estava chorando algumas vezes. O Isaac, que é o do mês, já está dormindo já. O Benedictus está ali vendo desenho nessa hora ali, mas ele já vai dormir já, tá? O meu perfil, Thomas, acho que agora já botei ele público, tá? Ele estava privado sim, mas essa semana alguém chegou e pediu, poxa, Rodolfo, coloca o seu perfil público para poder as pessoas terem acesso. Eu vou colocar o perfil, já coloquei, eu acho, tá? Dá uma olhadinha lá, indica para as pessoas, pode indicar as lives aí. E eu vou falar a verdade para você, eu preferiria até que as pessoas pudessem ir lá no Facebook, curtir lá a Academia Areté, tá? Curtir também lá no YouTube, Academia Areté, tem vários vídeos lá, tá bom? Tô colocando esses vídeos todos lá também. E depois vai chegar uma hora que eu vou reorganizar o Spotify também, para que esses áudios estejam lá, para que você possa, de repente, tô lavando louça, vou escutar um pouco de filosofia aqui, de uma maneira bem light, sem peso nenhum, e filosofia de verdade, né, pessoal? Porque eu não tô dando só, o Zenão tinha os paradoxos do Zenão, olha que legal, não. Tô tentando filosofar aqui junto com o filósofo, né? Tá bom? É isso então, pessoal. Muito obrigado. Não esqueçam depois, quando o vídeo ficar gravado lá, de vocês curtirem eles também, tá bom? E indicarem eles para os seus amigos, para as outras pessoas, tá bom? Uma outra coisa. Ontem eu tentei começar uma live 5 vezes e depois eu descobri. Eu estava usando uma música da Deezer para iniciar um concerto de Mozart, né? Concerto número 1 de Mozart. Só que aí a Deezer, o Instagram estava me derrubando o tempo todo, porque eu estava usando uma música que o direito autoral não tem licença. De fato, tem razão, né? Só que eu não tinha me dado conta disso, então meus vídeos provavelmente estão bloqueados, né? Eu estou recebendo a notícia que meus vídeos estão bloqueados.
Então o que eu vou ter que fazer provavelmente? Vou ter que pegar, tirar aquela parte inicial que tem a música e começar o vídeo dali, né? Isso é uma coisa que eu vou ter que fazer, tá bom? Porque eu não tenho direito autoral mesmo. Então o que eu tô fazendo agora? Eu tô colocando uma música que eu tenho direito autoral, né? Tipo assim, tô brincando. O direito autoral não é meu, não. Na verdade é uma música que eu vou passar a usar o Come as Sons of Art. Fica com Deus, minha irmã. Beijão, tá? Beijo pra você. Mas assim, minha irmã querida, todos os meus irmãos são queridos também, como você disse. Mas assim, vou usar o Come as Sons of Art de uma gravação que eu fiz parte. Eu tô tocando uma das violas, né? Acho que só tinha uma viola nessa época aí, no grupo de música antiga na Universidade Católica de Petrópolis. Eu tô tocando no grupo, tá? Então eu já conversei com o maestro Antônio Gastão, né? Inclusive eu gravei, já falei pra vocês, eu fiz uma gravação com ele. Falta editar, né, os finalmente da gravação, sobre história da música. E ele autorizou usar essas gravações aí e tal. E eu vou usar mesmo. A música de abertura e de encerramento sempre vai ser agora o Come as Sons of Art, do Henry Purcell, compositor do barroco em inglês. Tá bom, pessoal? Beijo no coração, fiquem com Deus. Segunda-feira, novo horário, 10h30 da noite, tá bom? Até lá, hein? Aguardo vocês. Um abraço.